E aí galera, meu nome é Matheus Correia e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje eu estou trazendo essa mentoria, a parte teórica da mentoria, então existe a parte prática, eu estou trazendo aqui a teórica para vocês, a parte prática tem mais de 1 hora e eu mostro todo esse processo até chegar a esse resultado. Então nessa parte teórica aqui eu vou simplesmente falar as coisas que eu mudei e por que eu mudei, lembrando que não existe certo ou errado, apenas seguindo os fundamentos e as minhas escolhas artísticas, como eu faria esse desenho se eu estivesse no lugar desse meu aluno, certo? Bom, tem alguns pontos aqui que eu anotei que são os mais importantes para mim. Claro que tem outras coisas, mas lembrando, pegando principalmente os fundamentos. Então, aqui em anatomia, a gente tem algumas coisas que me incomodou logo de cara, que foi, por exemplo, o tamanho desse braço aqui. Se você perceber, o cotovelo dela bate aqui. E olha o tamanho desse braço, né? Então, o ombro tá aqui, aí o tríceps tá aqui, aí sei lá, o bíceps tá aqui. E olha quando ainda tem, né, de braço. É muita coisa. Então eu diminuí esse espaço todo pensando nesse cotovelo aqui. Então, por exemplo, só de você subir essa manga aqui, excluir essa parte, então vamos dizer, a gente corta até aqui, já diminui o tamanho desse braço, certo? O cotovelo chegaria até aqui mais ou menos. Então essa é uma das coisas que eu fiz em relação à anatomia. Outra coisa que eu fiz é que não está mais presente aqui, é que o desenho estava um pouco caído, ele estava assim, né? E eu mudei um pouco, deixei ela mais reta. Então, sem essa impressão que ela está caindo, certo? Outra coisa que eu apontei também, que está na anatomia, foi o rosto dela. Então, o rosto não está errado, mas junto com luz e sombra, tem algumas partes da anatomia que a gente tem que dar atenção. Então, por exemplo, colocar mais formas, né, na anatomia. Então, por exemplo, você pega aqui uma referência de uma mulher de perfil e você tenta buscar os traços dela, né, o que você acha que você pode acrescentar ao desenho. Então, sempre lembrar que aqui é uma parte mais direcionada para cima, aqui a gente tem essa parte direcionada para cima, para baixo. Aqui não tem muita luz direta acontecendo nessa personagem, nesse desenho aqui, mas só lembrando aí. Como a luz do personagem aqui nesse desenho estava mais direta, então lembrar das partes que toca mais em cima do desenho, como aqui que eu fiz, o nariz, aí o queixo, essa parte aqui de dentro. Então tem partes mais em sombra, como aqui, de baixo, aqui também, embaixo do nariz. Lembrar sempre de não deixar o negócio totalmente, eu ia falar flat em inglês, mas chapado, essa é a palavra que eu estava procurando, chapado. Então lembrar também, aqui nessas partes do olho, onde tem sombra, onde não tem, você colocou, o aluno aqui colocou, sendo que bem fraquinho, que mal dá para perceber, então dá para aumentar a quantidade desse contraste. Então um outro ponto seria contraste, né? Tem pouco contraste no rosto, de luz e sombra, por exemplo, e aqui tem muito contraste, né? Tá muito escuro. Então tem que encontrar o equilíbrio dentro desse contraste aí de luz e sombra, certo? Tô com soluço. Então, o que mais eu poderia falar em relação à anatomia? Eu acho que a mão aqui ficou um pouco esquisita, acabei não consertando muito, mas tem que lembrar desse lance que eu estava falando de contraste. Por exemplo, tá bem clarinho, a sombra que você fez aqui mal dá para reparar, ainda mais de longe assim. Então, intensificar aí a sombra dessas entradas. Além de que a anatomia, essa parte aqui do pulso ficou um pouco esquisita por causa dessa pulseira aqui, pulseireira, sei lá. Ficou deixando uma anatomia esquisita do braço dela, porque tá vindo aqui, aí de repente faz isso daqui, sabe? Na anatomia não teria isso, na verdade isso ocuparia mais a parte de fora. Então deixaria mais grosso o pulso e não mais fino. Então aqui eu fiz simplesmente reto assim, que já dá pro gasto e não deixa a anatomia um pouco estranha e tal. Outra coisa que poderia apontar, acho que em anatomia era isso, certo? Agora, vindo para gestual, o personagem em si, ele parece um pouco duro. Ele parece, você pensar, ele está muito retangular, ele não tem muitas curvas. E as curvas são ótimas para o desenho, porque ele dá uma naturalidade, né, que a gente tem na vida real. Então, um gestual mais natural, faltou um pouco disso. Então, o que eu fiz? Eu cortei um pouco dessa
cintura aqui, com a parte das costas, e dei essa curvatura assim maior, mesmo que ela não tenha muita bunda, mas para trazer um pouco de gestual. Então uma curva maior aqui, em vez de um negócio mais reto, certo? Então fazer uma curva maior. Então lembrar bastante de formatos curvos de S e tal. Então aqui muito reto, fazer algo mais curvo. Isso tudo ajuda num gestual. Mas aqui não é, lembrando que isso daqui não foi um remake do desenho. Então, se eu fosse fazer essa pose, eu já faria diferente. Mas como é um paint over, apontando as principais coisas que eu traria esse desenho, então eu não faria totalmente algo novo. Não refaria nessa pose, daria muito trabalho. Isso daqui é só os pontos principais. Mas aqui, ainda assim, deu para dar uma ajuda no gestual, fazendo mais curvo o corpo dela. Então isso daqui já ajuda um pouco, mas ainda assim eu acho que poderia estar mais dinâmico ou mais orgânico. Então, em relação ao gestual, é isso. Outra coisa que eu trouxe para o gestual para ajudar bastante foi esse lance aqui da mão. A mão, ela tá meio solta aí, como se estivesse querendo pegar alguma coisa. Eu acredito que você queria colocar ela segurando, tipo, na cintura, algo mais... uma mão na cintura, né? Então não está parecendo que ela está com a mão na cintura, na verdade está parecendo que ela está indo pegar alguma coisa, que não está, né? Pelo menos não no desenho. Então aqui eu coloquei, tirei essa pose aqui, que deixa as coisas um pouco duro, e aumentei aqui o braço para colocar um pouco aqui na cintura, um pouco mais abaixo do lado ali das nádegas. Então coloquei ela mais embaixo aqui, uma pose um pouco mais natural. Pelo menos para essa situação, certo? Então, em relação ao gestual, é isso. Outra coisa em relação à anatomia é que eu dei um pouco mais de queixo para ela, e porque estava muito comido aqui o queixo, não que está errado, porque cada um tem seu rosto, na verdade, né? Mas acho que para ficar mais equilibrado e um pouco mais natural. E também arrumei o nariz, porque ele está bem comido aqui também, então está muito para dentro e para fora. Isso dá uma impressão de narigão, né? Então um nariz mais curto, um queixo mais natural, então não tão comido e nem tanto para fora. Então mais ou menos aqui na linha, entre a linha da boca e o do nariz, tá ótimo, certo? Outra coisa que eu trouxe aqui, então já vimos anatomia gestual, seria essa sombra, luz, o contraste e a transição, principalmente a transição. A transição aqui, então ficou faltando em alguns lugares. Por exemplo, aqui está uma cor e volume único, tá vendo? Não tem uma transição. Só um pouquinho aqui. Cadê? Só um pouquinho aqui. E essas linhas aqui. Então isso não dá uma impressão de desenho tridimensional, né? Então aqui você fez bem isso daqui, a transição. Aqui tem bastante transição, mas parece que aqui você acabou esquecendo dessa transição. Então eu trouxe um pouco dessa transição. Esse outro lado aqui é a luz de reflexo, então tirando essa luz de reflexo, deixa eu ver aqui. Vamos tirar. Você vê que tem uma transição, né? Aqui tá mais claro, aí vai um tom médio e aqui tá mais escuro. Até porque esse é um formato cilíndrico, então teria uma transição mais suave acontecendo, certo? Então eu adicionei aí essa transição. Outro lugar que eu adicionei uma transição foi aqui nos peitos. Então tá claro, vai escurecendo, porque é um formato mais circular, né? Mais esférico. Então tem uma transição mais suave. E eu não colocaria aqui essa parte tão escura do peito, porque aí parece que a roupa está entrando para debaixo do peito de tão forte que está essa sombra. Então algo suave assim já funciona, e acho que até poderia deixar mais clarinho ainda a sombra que eu coloquei no meu. E também lembrar um pouco de anatomia em relação ao corpo aqui, onde eu poderia colocar uma luz e sombra aqui para aparecer mais o corpo dela anatomicamente, apesar de estar debaixo de uma roupa. Você colocou aqui essa parte mais clara, só que aí só faz parecer que ela tem bucho, porque se ela está mais clara é porque ela está mais para fora, ela está mais evidente. Então você fez como se essa parte tivesse sobressaindo. E na verdade, vamos falar, sendo mais feminina,
seria uma parte mais para dentro, então uma barriguinha mais chapada, uma barriguinha mais magra. E aqui seria, né, a parte da costela, tal, então um pouco mais de luz. E é isso. Para trazer um pouco mais de gestual também, eu cortei um pouco do ombro dela. Então aqui tem bastante ombro. E isso faz também deixar ela um pouco dura, um pouco tensa. O ombro estava muito alto aqui. Então é como se ela estivesse, né, numa postura tensa. Então só de diminuir aqui e deixar algo mais natural já ajuda bastante. E outra coisa que você poderia ter feito também era acrescentado um pouco de volume de tecido, do tecido na roupa dela. Então eu coloquei um pouco de volume nessa parte aqui, já dá uma tridimensionalidade a mais. E além disso também, em relação às sombras que você escolheu, a cor de sombra, por exemplo, essa cor aqui está amarela, você pode olhar aqui, uma linha bem clara, e essa sombra você pegou numa mesma saturação, sendo que lá para baixo, então eu achei que ficou um pouco não natural, essas cores que você escolheu para sombra e valor, né? O valor pode estar ok, mas eu não escolheria esse tom de matiz, nem de saturação, eu deixaria mais saturado e outra matiz. Então você pode ver aqui no meu, que ele está um amarelo aqui, e quando eu botar na sombra, a matiz vai descer um pouco para o mais alaranjado, mais quente, e também o valor dela vai diminuir bastante e a saturação vai aumentar. No seu a saturação não aumentou, então a saturação vem mais para cá. Então quanto mais para a direita, mais saturado. Quanto mais para baixo, o valor mais escuro, e quanto mais para... e aqui, né, a matiz. Então a matiz diminuiu, o valor diminuiu e a saturação aumentou. Normalmente é o que acontece com as sombras. Então as sombras tem que ser, por exemplo, da pele. Então você diminui um pouco a matiz. Se você quiser a sombra mais quente, você diminui para o mais avermelhado, aumenta a saturação e diminui o valor. Então só um pouco, não precisa exagerar também. Depende da sua sombra, como que tá a luz e tal, mas só para você ter uma noção aí. Certo? Bom, esses foram os pontos principais que eu quis trazer aqui nesse desenho. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like para dar um suporte aqui no canal. Não custa nada, vai ajudar bastante. E também confere os outros vídeos de mentoria que tem aqui no canal. Também tem tutorial e speed arts. Espero que você goste. É isso. Não deixe de se inscrever, comentar e valeu. Até a próxima.